Começa agora, Recuperação. Apresentação, José Carlos e equipe. Recuperação, boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Silvia Morgado e eu também estou em recuperação. Minha irmã Silvia, vamos à oração? Vamos sim. Vamos. A oração, a primeira estrofe da oração da serenidade, proferida nos grupos anônimos do mundo todo, diz o seguinte: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para eu mudar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Que seja só por hoje, que a gente consiga viver um dia de cada vez. É isso aí, Silvia. Bem, amigos ouvintes, mais uma vez aqui com vocês, né, nessa romagem, nessa jornada que nós fazemos aí, né, pela vida, seres na carne, né, nessa carne animal e, lógico, né, estamos aí razoavelmente confusos. Eu vou filosofar um pouquinho, Silvia. Mas estamos razoavelmente confusos porque a vida, dentro da sua beleza toda, não fica prestando conta, né, dos seus objetivos definidos que ela tem para os seres humanos, para os seres viventes, para os animais, né? Então, as teorias, né, elas chegam muito, ainda são muito pequenininhas, muito próximas assim da ignorância dos pontos de interrogação e dúvidas, né? Mas tem algumas coisas que estão muito claras. Por exemplo, a pessoa está usando droga ou está com um comportamento razoavelmente disfuncional por outros tipos de compulsões, né? Aí vem a dor, a crise, a pessoa para de usar. Para de usar, mas alguns fenômenos hoje muito fáceis de ser observado até cientificamente, dizem o seguinte: você para, mas os hábitos seus comportamentos continuam. Da mesma forma, você só parou de usar ou praticar aquele tipo de comportamento, aprendeu, diz para você mesmo, eu não vou mais fazer isso, só que vamos usar um jargão religioso aqui, Silvio, aquele homem velho, ele está lá ainda, vivo, louco para voltar à tona a todo momento, e a gente começa a fazer coisas que nós já sabemos não ser boa, não ser digna. Eu sou exemplo disso, né? Eu sou exemplo. Às vezes me pego fazendo coisa depois de 30 anos, 35 anos parado de usar, que eu vejo o homem velho que ainda não está desativado, né? Hoje nós vamos falar disso, desse autoconhecimento, sem firula, né? Sem a pecha religiosa. Não, nada contra a religião, mas vamos olhar de uma forma assim, quase que sincera, né? Os últimos programas a gente vem falando disso, né, Silvio? A gente vem falando de como observar esses comportamentos sem nenhum tipo de culpa. Eu ia falar culpa de religiosa, né, sacra, aquela coisa de pecado, que é uma grande bobagem na minha cabeça, né? Estou emitindo opinião aqui. Então vamos continuar falando de como a gente fazer isso. Por isso que eu e a Silvia decidimos colocar o título do programa de hoje, né, do autoconhecimento em relação à recuperação. Quem não está em recuperação também tem uma vontade muito grande de aperfeiçoamento, que é uma das necessidades humanas, né, de autorrealização espiritual. É uma sede que a gente tem de ser algo que nós não somos ainda. Então, comecei assim o programa, Silvio. Vamos ser, eu ia falar econômico nas afirmações absolutas, né? Mas usar a nossa experiência aí, que não, sem nenhum, vamos dizer, falsa modéstia, né? Não é pouca, né? A vida me deu aí grandes oportunidades e experiência de sofrimento na carne, né? Então, quando eu olho o outro errando, eu falo, tadinho, igual eu. Então, era isso, Silvio. O que você falaria para os nossos ouvintes agora? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer para os ouvintes que
que aqueles que quiserem, tanto da Rádio Boa Nova quanto da TV Mundo Maior, né, os telespectadores, se eles quiserem participar do programa, fazerem suas perguntas, darem suas opiniões, a gente fica muito feliz quando isso vem, até porque nos ajuda muito na construção desse diálogo. Então, podem ligar para o telefone 11 99643 3827 ou ainda utilizar o 0800 9795 011 para fazer suas perguntas, opiniões. Estamos aqui para, juntos, né, como parceiros de jornada, construir um espaço melhor para a recuperação. Ô, Bom, Silvio, o que eu digo sobre isso? Oi, diz. esse telefone, esse primeiro que você deu é um WhatsApp, né? É um WhatsApp, Nossa, ele pode então a escrever pessoa ali. pode anexar e fazer a Bom, pergunta direta ali. O claro, isso é telefone, muito importante. Eu vou vamos repeti-lo: repetir. Tá. 011 99643 3827. Esse é o WhatsApp que a gente recebe imediatamente tua pergunta e a gente insere aqui ou tua opinião. É muito importante para nós. Bom, vamos continuar falando de autoconhecimento. Na verdade, eu acho que a gente vem nesse programa e nas nossas falas sempre falando disso. Porque uma vez que você inicia a caminhada do autopercebimento, do melhor se conhecer, principalmente quando você tem uma intenção verdadeira de mudança, que você reconhece que o seu estilo de vida não está dando certo e que você precisa mudar, que a sua atitude de hoje não foi interessante, quando eu aceito que ela é minha, quando eu aceito que ela é a minha verdade, eu tenho muitas chances de fazer o diferente no dia de amanhã. Agora, se eu achar que aquilo que eu sofri hoje, que aquele experiência que eu vivi hoje foi produzida só pelo mundo exterior, que outras pessoas me deram isso, e ficar na pergunta do porquê, eu não vou para lugar nenhum. Eu fico exatamente como um navio ancorado, né? Quando o máximo que eu faço é balançar um pouquinho, mas não vou nem para trás e nem para frente. E como para trás, né, é impossível para nós humanos caminhar, a gente não vai para trás, realmente, não tem como, né? Nós melhoramos, eu acredito nisso. Eu sou É, uma pessoa melhor do que eu fui ontem, sem sombra de dúvida, por menos que eu perceba. Então, é muito importante que a gente pare nesse dia, reconheça a minha parte de responsabilidade, entendendo que não é o porquê, né, José? É o para quê. Então, se eu cometo hoje um equívoco que me distancia de quem eu gosto, ou minimamente de quem eu preciso conviver, mesmo não gostando, às vezes é importante para o meu crescimento, a pergunta é para que isso aconteceu? E a resposta sempre está na pergunta que eu fiz. É para mim, né? Eu tenho essa resposta em mim. E só eu posso mudar. Não adianta esperar que o outro mude para que eu fique confortavelmente feliz. Se eu colocar minha felicidade na mão dos outros, eu estou frita. ô, Silvio, a gente, quer dizer, se você acredita, olha para a vida e vê vamos dizer assim, esse fenômeno evolutivo, tá tudo razoavelmente evolutivo ou em mudança. Você pode pôr o nome de evolução ou mudança. E o ser humano, né, saindo aí de uma parte razoavelmente inconsciente, por quê? Se você falou que a Silvia está melhor e não pode piorar, porque esse patrimônio de despertamento parece que ele desabrocha como se fosse uma semente, né? Eu poderia dizer, quando você aceita ou admite o que você tem um comportamento que não é bom, é um avanço admirável. Você já está percebendo, olha, nossa. E aí eu poderia perguntar, Gui, ou então só para a gente refletir, naturalmente a consciência cósmica, o inconsciente coletivo, a vida, né, faz você evoluir, faz o animal evoluir. Ele não tem consciência do que está acontecendo. Mas nós agora, com a nossa razão, o homem é um ser que pensa, é um caniço pensante, como dizia Descartes, né? E eu poderia afirmar que nós podemos ajudar a nós mesmos nessa faixa evolutiva que nós estamos nos encontrando agora. Eu uso a minha razão e mais a observação que eu faço de mim mesmo para buscar me melhorar.
E aí, que coisa muito louca é essa responsabilidade que você falou. Quer dizer, eu tenho uma responsabilidade ética, poderia dizer até moral, estética e de comportamento, que se eu não fizer, parece que eu estou contribuindo ou errando contra meus próprios interesses, né? Quer dizer, aí cria consciência de culpa. Então, daí a necessidade da gente saber como fazer essas coisas, porque os manuais não explicam direito. Fala assim, Silze, seja boa, mas deixa você sem saber como fazer. Eu acho que nós estamos numa época agora, entre ciência, religião, filosofia, psicologia, psicanálise, que ainda nós estamos construindo isso. Até nas escolas deveria haver um conteúdo desse tipo, sabe? Não sofra, cuidado com as suas emoções e pensamentos. Acho que era só isso que eu ia falar. José, eu fico pensando assim, que a grande sacanagem do poder superior ao nos criar, eu diria que, para mim, é maior. Ele deu para a gente um tal de livre-arbítrio. Ele podia ter decidido por nós o que ele queria, né? É. Mas ele deu para mim poder de decisão. Então, quando você está literalmente percebendo que algo não vai bem, que você precisa mudar, como eu disse, quando você caminha nessa estrada, não tem mais volta. Você nunca mais vai ficar tranquila, porque você já sabe, mesmo às vezes relutando, de que eu sou a única responsável por fazer essa mudança, por evitar o sofrimento. É uma frase comum, mas estar na dor, né, perceber a dor, receber o sofrimento imputado pela caminhada é inerente à nossa vontade. Mas ficar sofrendo é uma decisão humana, é uma decisão que só a nós compete. E um dos caminhos para a gente fazer isso é buscar ajuda, seja nos recursos que você tem, seja nos apoios, como grupos de apoio, como grupos de autoajuda, de autoajuda, ou você buscar isso com o seu terapeuta, ou você gosta de ler e ouvir programas como o nosso. O importante é que você saia refletindo sobre você e não sobre o outro. Porque eu não sei você, José, mas isso muitas vezes aconteceu comigo. Hoje, quando começa a acontecer, porque às vezes não depende do meu controle, eu logo volto atrás. Então, se você está vendo uma palestra que te interessa, se você está ouvindo uma palavra construtiva, se você está visitando uma paisagem bonita através de um filme ou coisa parecida, há uma grande tendência em o amar demais e achar que tudo aquilo está acontecendo para o outro. Então, quem deveria estar aqui ouvindo esse programa é fulano. E eu não percebo que se fosse para o fulano, fulano estava aqui. Então, esse programa, essa coisa é para mim que estou aqui ouvindo. Não é para ninguém. Ai, que pena que fulana não está aqui ouvindo. Se ela não está, é porque ainda não é o momento dela. Mas é o meu. Então, se eu estou, o que isso quer de mim? E essa responsabilidade, essa decisão, você pode usar de recursos. E se você não souber fazer isso sozinha, né, identifico aqui uma falha do meu comportamento, algo que me distancia de quem eu amo, algo que ofende as pessoas, algo que eu dizendo ou não dizendo, as pessoas notam que eu estou ausente. O que eu faço para mudar? Eu não sei o que fazer. Que tal pedir ajuda? Existem vários recursos próprios que eu posso ter para esse autopercebimento. É interessante, né, José, porque nós temos uma prática já há algum tempo de fazer uma revisão diária de como foi o nosso dia. Isso é muito importante. O ideal seria até escrever sobre isso para que eu não autocensure os meus pensamentos, os meus sentimentos. Mas às vezes eu não tenho essa capacidade, então eu não tenho aquilo pronto, eu não tenho essa disposição. Então eu posso fazer uma autorreflexão. Puxa, como foi meu dia? E eu costumo sempre fazê-la diariamente de uma maneira. A minha pergunta para mim é o que eu aprendi no dia de hoje? Porque se prontamente eu responder, hoje eu não aprendi nada, para e volta o filme, porque tem alguma coisa que você não percebeu.
é impossível passar por essas horas sem ter visto e aprendido nada. Então, iniciar uma reflexão seria bem bacana. Pode ser um caminho de autoajuda. Tem muita coisa para a gente falar, né, Silvio? Até por associação. Você não pode pedir para um menino que está lá com 12, 13 anos para ele ser assim ou assado, porque ele não passou por experiências, né? Então, a experiência do erro, ela não deve ser tratada como uma coisa horrorosa, senão ela não existiria na natureza. Então, é muito interessante a gente valorizar a nossa história. Eu não posso me culpabilizar ou culpabilizar alguém por alguns traumas, alguns choques na minha alma que ficaram lá como lembranças e eu ficar revisando isso, né? Então, eu fico olhando o seguinte, qual seria, quando você olha lá, tem um livro que eu gosto muito, e tem uma pergunta lá, 919, qual o meio mais prático de se melhorar nessa vida? Você deu uma risadinha aí, porque você sabe qual livro é. Qual o meio mais prático de se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal, né? Um jargão aí do século XIX, ao mal, né? Quer dizer, aos impulsos. Hoje eu falaria ao impulso que você já sabe ser indigno, a fissura, a repetir comportamentos velhos, quer dizer, está ali, né? Agora, você observar isso, observar para poder dominar, aí eu acho que é a chave do processo de crescimento, porque eu posso também, na faixa evolutiva que eu estou, não ter uma capacidade muito grande de modificação. Tem que olhar isso, né? Mas eu tenho que usar aquilo que eu já tenho e as oportunidades que eu tenho para isso, quer dizer, eu ficar focado na minha melhoria. E saber algumas coisas, como você falou, não adianta nada eu ficar iludido na mudança. Fica parecendo assim, que eu tenho um modelo de santo lá na frente que eu devo ser. Não é bem isso, né? E eu devo detalhar e planejar. Ora, se eu quero mudar, você acabou de falar, procure ajuda. Mas para que eu vou procurar ajuda? Eu sou um ser autônomo, só que você não tem conhecimento. Você vai para um local, lá você vai angariar experiência para você administrar sozinho essa autorrealização. Mas no começo, para sair do fundo de poço, você vai precisar de um apoio. Pessoas precisam de pessoas. Qual filósofo falou isso, Silvio? Barbra Streisand. Então, Silvio, tipo assim, ó, eu preciso planejar detalhadamente e perseverar, quer dizer, criar, como diz lá no esoterismo, né? Criar um espectador silencioso e perseverante na observação. E na Bíblia está escrito mais ou menos isso, ó, estar no mundo sem ser do mundo. Quer dizer, você tem que acariciar seu corpo. Em determinados momentos, você vai ter rompantes de desequilíbrio, né? Você vai ter algumas coisas emocionais aí que você não vai gostar. Aí você vai falar, de onde saiu isso? Ora, saiu do seu corpo, filhinho, né? Mas isso, você tem que educar esse instinto e emoção nesses rompantes. Isso, se você der vazão a isso, vai se tornar um descontrole, aí vai passar para o manual psiquiátrico. Você quer isso? Por quê? Tudo começa na falta de controle, né? E você deixar levar, deixa a vida me levar, e não é bem assim, né? Então, eu vejo, Silvio, que cada um de nós, da nossa forma, temos que criar um caminho, né? Um caminho próprio, e depois permear esse caminho. Quer dizer, cada caminhante tem seu próprio caminho, né? Não dá para você ficar ensinando para o outro, porque às vezes o outro está em outro estágio. Por exemplo, você não pode, grosso modo, me veio esse exemplo horroroso aqui, mas você não pode chegar para o morcego e falar, ó, você precisa parar de beber sangue, não adianta. Ou então para o leão, ó, você tem que virar vegetariano, não dá. Então, cada um no seu estágio vibratório e tal, e sempre se motivando para ajudar a natureza, ajudar a própria pessoa. Não faço pergunta. Não, eu acredito que
todos somos capazes de mudar. É isso que eu estou dizendo. Existem algumas referências básicas de estilo de vida, como você detalhou agora os animais irracionais, mas para isso eles são irracionais. E nós temos uma grande vantagem nesse momento de evolução que a gente está, que eu consigo, e mais do que pensar, né? Eu penso e adiciono a esse pensamento minhas crenças e valores que estabelecem a maneira que eu vou agir. Mas as minhas ações podem estar estabelecidas também pelas minhas emoções, aquilo que eu sinto. Então, o que eu posso controlar? Eu posso controlar o meu aprendizado, eu posso modificar conceitos que eu tenho, que eu acho fantástico. Hoje eu penso de uma maneira, amanhã eu penso de outra. Eu brinco sempre aqui no programa conosco que eu sempre estou pensando a lápis. Eu posso apagar o que eu estou pensando e construir novos conceitos. Eu não quero ser uma pessoa sem volta, uma pessoa radical. Eu, Silze, não gostaria de sê-lo. Por quê? A minha experiência mostrou que é sofrido. E apesar de doloroso, eu não quero continuar sofrendo. Então, eu quero fazer essa mudança, cabe a mim determiná-la. Eu penso, logo existo, né? Como dizia Shakespeare, eu penso, eu logo existo. Então, eu quero saber como é que eu vou fazer com essas questões para fazer o diferente, para fazer o melhor, para fazer aquilo que me faz sentir bem, não para agradar ao outro. Consequentemente, se eu tiver plenitude na minha vivência hoje, eu vou estar em sintonia boa com algumas pessoas. Eu vou estar. Talvez aquelas que me gostem mais, eu não sei, mas a verdade é que tudo ao meu redor vai estar numa sintonia melhor. Então, é improvável que alguém que esteja numa vibração, vamos dizer, muito diferente, numa pegada muito abaixo e tudo mais, queira ficar do meu lado. Então, eu até agradeço quando o meu astral é melhor. Aqueles que não estão, vão embora, eu nem preciso mandá-los, eles vão, né? E fica próximo da gente só quem está nesse nível. Mas para isso eu preciso aceitar a minha condição de humana, eu preciso aceitar que eu penso e não há nenhum problema em pensar, mas quando eu acresço a ele meus valores, minhas crenças, né? Quando eu junto isso tudo, eu preciso questioná-las, porque elas geram as minhas emoções, elas geram os meus sentimentos. E aí eu posso decidir, por exemplo, que eu vou agir com raiva, e isso não vai ser nada saudável para minha caminhada. Isso vai me meter em encrenca. Normalmente me coloca em encrencas. E como eu sou boa em viver em encrenca, eu já fui, eu preciso ficar muito atenta. Senão eu entro facinho nesse caminho de deixa que eu resolvo. E eu não quero mais isso para mim. Né? Mal dou conta da minha história. Silze, nós temos alguns termos, né? As palavras, muitas vezes a gente conhece a palavra, tenta achar significado, mas ela é tão abstrata, como, por exemplo, recuperação, né? O nome do nosso programa aqui, recuperação. Aí, recuperar o quê? Aí, recuperar a ação. Mas eu poderia esquecer essa palavra e lembrar, a sua imagem virou um pouquinho. Lembrar do quê? Lembrar, a Silze deu uma saidinha, já volto. Vou continuar falando aqui. Pode falar que eu estou aqui. Então, eu estou falando da palavra recuperação, né? O que seria a recuperação? Nós estamos nesse programa aqui filosofando sobre a vida, um estado assim de alerta sempre de que nós não temos as respostas, mas nós temos a intenção de nos ajudar melhorando. Mesmo eu não sabendo ler, nem escrever, nem fazer conta, me parece, né, que a alma, o espírito, todos os componentes da nossa vida já sabe mais ou menos o caminho que deve seguir. Nós já temos leis estabelecidas na nossa consciência e nós não podemos, de forma nenhuma, justificar comportamento que não bate com as leis naturais que nós temos dentro de nós, né? Então, recuperar seria um estado de alma, ao invés de falar são atos, é um processo.
é um estado de alma um pouco mais ético, por aquilo que eu já passei, experiências que eu já tive, e falo, aquilo não presta, mas aquilo ainda está em mim. E eu preciso tomar cuidado para. É o que você acabou de falar. Eu preciso tomar cuidado com isso, porque nós não temos resposta. Quando você olha aí os Discovery Channel da vida, né? Você olha a astrofísica, você olha as galáxias incomensuráveis aí espalhadas pelo universo, os fenômenos maravilhosos que estão sem espectador, porque nós não estamos olhando para aquilo, né? E que são totalmente desconhecidos para nós. A gente olha a gente como um microcosmos, é o mesmo cosmos que está para o lado de fora, né? A anatomia esotérica, seus chakras, seus nadis e tal. E como é que nós funcionamos nesse corpo animal, né? Enterrado nesse corpo, meu Deus do céu? O que nos sobra diante das incógnitas da vida, se não a fé, Silvio? A fé, eu não sei explicar a fé também, mas eu falo, caramba, isso não pode se perder. Será que a natureza, não vamos nem falar de Deus, mas a natureza fez todo esse troço, me enfiou no meio desse troço, eu me sensibilizando através de dor, dói dente, a mulher me pede dinheiro, dói aqui, dói ali, o que me sobra, se não um tipo de gratidão, né? E aí você começa a desvalorizar determinadas porcarias, determinadas bobagens da vida, e parece que está por aí, mais ou menos, né? Não expliquei nada aqui. Está mais ou menos por aí a questão do que seja recuperação. É um observar, assim, meio silencioso. Então, José, eu saí um instantinho porque eu vi que tem algumas pessoas nos cumprimentando, o Paulo Campos, o Alexandre, estão dando um oi aqui para a gente, são amigos e parceiros de jornada, a gente agradece muito essa participação, a Roseli Cabeça, também dizendo que concorda com algumas coisas que a gente está dizendo, eu acho isso super bom, obrigado pela audiência, né, e também por estarem aqui. O que eu queria dizer é que recuperação, quando você estava falando isso, eu me lembrei de uma coisa. Quem nos criou, quem nos colocou para essa experiência, sem sombra de dúvida, tem uma lei maior do que todas. Nós viemos ao mundo para dar certo. A gente não veio para dar errado. E quando você tá agindo de forma que impeça o seu crescimento, a sua evolução, o seu bem-estar de fato, né? Não é aquela felicidade Cinderela, mas é um bem-estar, o universo bate em você. Ele bate até você voltar para a roda do aprendizado. Ele bate novamente, é como se fosse uma força centrífuga, onde você tem que voltar para aquele estágio e entender o que aquilo acontece. Eu costumo sempre me perguntar hoje, com a idade que tenho, se eu fiz bem o meu dia de hoje, se eu estive com calma, ou seja, com minha alma, se eu estive inteira, presente no meu dia de hoje. Porque se eu descobrir que eu não estive, eu já sei que amanhã eu vou estar de novo, eu vou aprender de novo, eu vou apanhar de novo. Então, o universo faz isso conosco. Por quê? Porque a nossa alma, nosso espírito, nosso self, nossa energia, nossa sinergia, seja o que for, clama por bem-estar. Não é a felicidade do sorridente para tudo, mas é uma sensação de que eu estou aqui, sei por que estou aqui, né? Eu às vezes até comento que não importa o que você veio fazer, o que você tem para fazer, faça o melhor que você puder, não questione nem para quem, nem por quê, né? Eu estou aqui, então eu vou dar o meu melhor. E isso é que é viver com alma. E nós sabemos que a recuperação, ela não é só das emoções, que é por aí que a gente começa a deterioração de um estilo de vida. Primeiro, você perde a capacidade de gerenciar as suas emoções, aquilo que você sente, adequar a força, utilizar com X ou Y pessoas, por aí começa. Depois, devido ao desequilíbrio que a gente tem nessas emoções, nós nos distanciamos das pessoas. E aí a gente chama isso de espiritualidade. Você se distancia dessa parte sublime que todos reconhecem, a ciência reconhece que temos. Precisamos tratar e desenvolver esse lado espiritual
que é a qualidade de relacionamento que eu vou ter com os outros. Mas, para isso, eu preciso estar com alma, eu preciso estar inteira ali, né, nesse momento. E depois, por último, a gente vai ver o físico sofrendo. Então, muita gente acredita que quando o físico começa a sofrer, é o início de um processo de deterioração do estilo de vida, seja por utilização de álcool, de outras drogas. Não, na verdade, a gente começou primeiro perdendo a capacidade de gerenciar as emoções. E por que eu perco isso? Porque eu nem sei o que significa. Eu não estou presente na minha vida com o presente que eu ganhei do Criador, que é o presente. Eu não tenho ontem, eu não tenho amanhã. Pode parecer uma fase feita, mas esse EC que eu vivo de ontem ou EC do amanhã me tira do agora, que é onde única e oportunamente eu posso mudar. Eu posso presenciar. Então, se ao final do dia eu chegar à conclusão de que parte do meu dia ou numa situação determinante eu estava fora, não de corpo, nem de mente, mas de alma, de espírito, de energia, daquela situação, eu posso ter certeza que ela vai acontecer de novo na minha vida, em outro lugar, com outras pessoas, em alguma outra área da minha história, para que eu aprenda essa lição. Então, recuperar é isso, recuperar a oportunidade de agir novamente a meu favor, recuperar as atitudes, recuperar a vontade de viver dentro dos planos desse Criador, né? Que é fazer com que eu dê certo, que eu saia daqui melhor do que eu cheguei. E eu não tenho dúvida que eu sou melhor do que eu cheguei, mas sei que ainda tenho muito para melhorar. Eu ainda tenho muito e não vou alcançar a perfeição, graças a Deus, porque deve ser muito chato ser perfeito. Até porque nós nem sabemos o que é ser perfeito, né, Silvio? Nós somos seres perfectíveis, isso está na cara, né? Mas a natureza que nos deu essa qualidade da perfectibilidade, né? Quer dizer, vamos nos aperfeiçoando gradativamente através das experiências, nos iluminando, despertando de um sono, né? Acorda, tu que dormes, levanta dentre os mortos. Tem frases que são muito chamativas, mas eu queria às vezes lembro de uma pergunta ou uma coisa, depois esqueço, né? Mas tem que respeitar o cabelinho branco já e o cérebro que já não está funcionando bem. Mas eu estou pensando aqui, Silvio, da gente comentar um pouco sobre, vamos dizer, da aceitação. Assim, vou entrar num assunto, não é chato, é um assunto que não se fala, né? Das nossas tristezas naturais, sabe? Das nossas expectativas irreais que muitas vezes nós temos, que são ilusões, que se tornam desilusões e são desmontadas porque a natureza não quer isso, ela tem o seu ciclo e ela não fica prestando conta do que ela está fazendo, né? Então, o envelhecimento, determinadas tristezas, coisas, decepção com os outros, que entra assim numa magoazinha. Então, Bill W., fundador de Alcoólicos Anônimos, ele fala assim: a vida na Terra é um mero dia no jardim de infância espiritual que nós nos encontramos. Eu acho lindo isso, ele falava toda hora isso. E tem um livro chamado Levar Adiante, no capítulo 23, que ele fala assim: eu não sei se nós acreditássemos ou tivéssemos uma comprovação da vida após a morte, não que melhoraríamos o mundo demasiadamente, né? Mas haveria um consolo, pelo menos, e nos colocaríamos no lugar certinho das coisas. Mas essa ignorância que nós temos faz com que nós criemos determinadas expectativas que nos levam a sofrer. Basicamente, é isso que ele diz. Então, temos medo de morrer, nós vamos envelhecendo, parece que entrar no caixão para nós é uma coisa horrorosa. Meu pai dizia assim, ó, se o pessoal soubesse como é bom morrer, fazia uma fila daqui na Penha. Ele falava isso porque eu moro aqui na Zona Leste, daqui na Penha, fazia uma fila para morrer. E ele morreu com 92 anos. Então, o que você falaria do construto social, do construto histórico, do inconsciente coletivo, das histórias de contos de carochinha que nós temos na nossa cabeça, que não batem com a realidade?
e constroem doenças, tristeza, mal-estares. Eu sei que a pergunta é difícil, mas vamos. Você gosta, né, Zé? Você Gosto. gosta de complicar. É, Eu diria assim, né? Você começou falando dos nãos que a vida nos dá. E a vida nos dá por aprendizado, não por maldade. Todos os dias a gente recebe um não. Primeiro, porque eu crio expectativas no outro. E isso é sempre frustrante, porque raramente o outro corresponde à minha visão, à minha percepção, à minha necessidade. O outro é o outro. O outro tem a sua capacidade X, Y, Z, e eu espero que ele também tenha dado. E isto faz com que eu me frustre, porque eu crio a expectativa de que o outro vai ser aquilo que eu quero que ele seja. Porque, no fundo, todos nós temos um pouco de Deus, de querer ser Deus, não que a gente não tenha Deus dentro de nós, mas a gente quer ser única e exclusivamente Deus. Ou seja, só eu tenho ele dentro de mim, você não tem, não. E isso é um grande equívoco, porque quando o meu ser superior se encontra com o seu, há sempre uma degladiação de quem será o melhor, de como você não cumpre as minhas expectativas. Então, eu gostaria de, inclusive, deixar isso, porque foi um aprendizado muito difícil para mim, de entender que há uma diferença muito grande em você ter um dia, um momento de tristeza na sua vida, e em você ser triste, né? Em você estar deprimido ou depressivo. Pelo amor de Deus, todos os dias a vida dá um não para a gente, e eu tenho razões para ter tristeza, mas ela passa. Ela passa, assim como estar feliz, plenamente feliz no momento, também passa. Também passa. Eu sempre brinco, já falei isso aqui, que graças a Deus eu descobri que a felicidade é feita de momentos. Porque se ela fosse uma única coisa, uma estrada super linear, eu nunca mais seria feliz. Eu tenho razões para não sê-lo. Então, que bom que ela é feita de momentos. E eu acredito que também as tristezas são feitas de momentos. E aceitar que eu hoje não estou bem é o caminho para a minha recuperação. Aceitar que a minha tristeza não é eterna, assim como a minha felicidade também não, é um passo, eu diria, maduro para aceitar a vida. Eu só sinto que a gente só percebe algumas coisas com o avançar da idade, né? Depois que passa. Agora é Mas tarde. também está tudo certo, porque tudo que eu vivi de negativo, tudo que eu neguei, né? Não é nem negativo, tudo que eu neguei, tudo que eu não aceitei, que é o tema que a gente começou agora nesse bloco, tudo que eu não aceitei, me construíram, me fizeram ser quem eu sou hoje, me deram condição de ter mais aceitação hoje. Mas aceitar esses nãos que a vida dá é o princípio desse autoconhecimento, desse autopercebimento, dessa tranquilidade que todo mundo busca, essa tal serenidade que a gente rezou agora no início do nosso encontro. Porque serenidade não é ausência de problemas. E muita gente confunde isso. A oração da serenidade pede para que a gente chame pela paz, chame pela tranquilidade, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas. Esse é um aprendizado interessante. E se alguém está nadando contra a maré, se alguém está dando um murro em ponta de faca, com dificuldade de aceitar a sua parte de escolhas, que pode ter sido equivocada, como qualquer um de nós já fez, para o bonde, desce, respira um pouco, olha para a paisagem e quem sabe você perceba que há um retorno para você encontrar seu equilíbrio, né? Para você lidar com isso. Você fala tanta coisa, Silvio, mas esse olhar na paisagem, se a gente for desdobrando esse olhar para o céu, né? Então você está triste, você está com raiva, você está ressentido, você está com problemas. Para você desconectar e olhar para o horizonte, você abre, né, um campo de reflexão, né?
não é que você está olhando para Deus, mas você fala, meu Deus, te dá um frisson. Quer dizer, é uma terapia natural que nós temos. Dizem que quando está depressivo, você está olhando muito para baixo, o ângulo, né? Muito pequeno, né? Mas eu gostei. Está faltando 5 minutos, Silvio. Tem aqui, parece que 2 manifestações ou 3 aqui de ouvintes. Mas eu gostaria de entrar num assunto agora que é um assunto, vamos dizer assim, ele é corriqueiro, ele é banal, ele está sempre acontecendo e ele causa muito dano, que é a questão, é, vamos ser bem patente aqui, a pessoa está bebendo, para de beber, aí tá algum tempo vai lá e recai, ou então tá tentando se melhorar, tá indo lá para o centro espírita ou para a igreja, daqui a pouquinho ele deixa de ir, volta aquele velho homem. Como lidar com esses estados de retorno ao que era? Essa frustração, esse mal-estar de você ter ressaca emocional no outro dia e manter ela. Você tem a ressaca, ao invés de você retornar, você continua. Você ativa o homem velho, acho que eu achei agora a explicação. Ativa o homem velho, clica nele, ele volta grandão, e você que já tinha experimentado um estado de bem viver, já tinha sentido o amor, você não vai esquecer, mas está no homem velho. Eu acho que eu consegui, com muitas palavras, explicar esse estado que é horroroso, leva a um mal-estar danado, uma baixa estima. Você sai com a vibração como se fosse o antigo Sugismundo, sabe? Cheio de mosca no entorno e sai. É uma ressaca moral. O que fazer com esse estado? Não estou falando volta, mas o que fazer com esse estado? É uma pergunta difícil também. Eu sei que é muito difícil, mas se o indivíduo já entrou em algum momento num processo de amor, se ele já sentiu, e eu não estou falando do amor fraterno, estou falando do amor por si próprio. Se ele já experimentou em algum momento e acreditou, nem que seja por alguns segundos, de que ele é uma boa pessoa, de que ele tem algo de bom a oferecer a ele mesmo e ao outro, ele tem condições de retomar. Ele tem que aceitar primeiro, ok, isso faz parte da minha humanidade. Eu ainda incorro nos mesmos erros por falta de crença. E mais do que tudo, por falta de fé. A gente falou disso no início do programa. O que é fé? Quando você usa a palavra fé, ela está muito associada à religiosidade. Mas, na verdade, ela não é religião. A fé significa acreditar, confiar. Então, eu quero, se eu aceito que o meu erro, o meu retorno ao sofrimento é um padrão que eu já tinha e de vez em quando ainda volto e tudo mais, eu posso pedir ajuda. Se eu aceito que eu não vim ao mundo para estar sozinho, como você bem disse, pessoas são como velas, umas se acendem nas outras. Então, se eu aceito que um outro ser humano pode me levantar desse estado, por que ficar sozinho? Nós não viemos ao mundo para ficar sozinhos. Não viemos ao mundo e morar sozinho ou viver sem um parceiro. Isso não significa que você está só de maneira alguma, porque existem pessoas que estão em milhares junto de tantas outras pessoas na família, no emprego, E e tá sentem-se sozinho. absolutamente solitária. Então, estar sozinho não significa que você é solitário. Então, pedir ajuda para sair desse estado de conflito, de só eu me basto, só eu sei, ou eu não presto, ou eu não valho nada. Eu valho muita coisa e você também. Então, é pedir ajuda, não está dando para ti. Peça ajuda para que alguém te mostre que é comum a gente incorrer no erro, mas que você merece uma oportunidade. Eu conheço uma pequena historinha na convivência no centro de tratamento, uma pessoa recém-chegada num dia, depois de chegar no centro de tratamento, ainda intoxicado, me disse que ele bebia e estava muito traumatizado porque o mundo era muito cruel, que as coisas eram muito ruins, e que se tirassem as pessoas da vida dele, ele melhoraria, talvez ele nem bebesse. E eu disse duas coisas a ele. Primeiro,
uma frase que não é minha, mas que eu ouvi, que faz todo sentido e que às vezes eu me repito. Não mata você hoje. Me dê uma oportunidade de te mostrar você para você, porque você vai estar matando a pessoa errada. Então, quando nós estamos no sofrimento, sem sombra de dúvida, não somos nós. Tá bom, Silvia. Muito bom. Fiquei emocionado na hora que você falou. Meu Deus. Eu ia perguntar para você, aí que acabou o programa, Silvia. Eu ia perguntar para você onde entra prece, meditação, oração nisso tudo, viu? Deixa para semana que Semana vem. que vem. Ó, já terminamos o programa, Thaís, um minutinho só. José Bento do Paraná. Não esqueça, hoje comemoramos a Fundação de Alcoólicos Anônimos. Hoje é 10 de junho. Rose, bom dia a todos. Concordo plenamente. Tudo quanto ouvimos é para nós mesmos, para pararmos e refletirmos. O Eduardo Alexandre diz bom dia. O Paulo Campos Dia, meu irmão, bom dia, meus caros amigos de jornada. Geraldo do Vida Nova, bom dia. Helena Rosa de Oliveira, boa tarde a todos. Luciano Domingues, nosso companheirão, um abraço. Nós estamos terminando o nosso programa, agradecemos aí por vocês nos prestigiarem. 24 horas de paz, serenidade, sobriedade a todos. Obrigada. Valeu, Que Silvio. bom, Zé. Valeu, Zé. Operação